Olá, queridos, muito bom dia a todos. Mais uma vez estamos reunidos com a graça e a bondade de Deus para estarmos compartilhando nosso café diário. É sempre uma alegria poder estar com os irmãos para desfrutarmos da poderosa palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, querido, nessa terça-feira muito abençoada. Que essa seja a melhor terça-feira da sua vida. Que as bênçãos do Senhor possam recair sobre sua vida e você possa desfrutar da bondade desse Pai tão maravilhoso. E nessa manhã, eu quero contar com você mais uma vez. Compartilhe essa mensagem, assim que você terminar de ouvi-la. Espalhe essa mensagem para que outras pessoas também possam ouvir a palavra de Deus. E vá lá também no canal, lá no YouTube, se inscreva, tá? Faça um comentário, veja as mensagens que tenha lá. Deus vai te abençoar. Como é que eu encontro o seu canal, Ricardo? É muito fácil. Você vai no YouTube, lá na aba de pesquisa, você vai abreviar o nome presbítero. Vocês vão colocar a letra P, a letra R, a letra E, a letra S e a letra B. Ponto Ricardo Queiroz. Quando você coloca o ponto depois da palavra abreviada de presbítero, normalmente o próprio YouTube já completa o restante da palavra. Mas é isso aí, que Deus te abençoe. Querido, eu quero compartilhar com vocês nessa manhã um texto da palavra do Senhor que se encontra lá no Antigo Testamento, que é o segundo livro de Samuel, capítulo de número 9. 2 Samuel, capítulo de número 9, que diz assim a palavra do Senhor. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E ouvindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto e por terra se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tudo de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho de teu Senhor. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Que palavra para o nosso café diário abençoado nessa manhã, querido. É muito bom, é muito gratificante a gente poder ouvir a palavra do Senhor logo bem cedinho, logo pela manhã. Escute muito bem a palavra de Deus. Nós estamos vendo um cenário em que o rei Davi, o rei escolhido por Deus, antes dele havia tido o primeiro rei de Israel. Davi foi o segundo rei de Israel. De toda a nação de Israel, Davi era o segundo rei. Anteriormente a ele, teve o rei Saul, que foi o primeiro rei da dinastia de Israel. Só que Saul, ele se desviou, do caminho e das vontades de Deus. Então Deus rejeita a vida de Saul e prepara Davi para o suceder.
Saul, ele persegue a Davi, tenta por várias vezes matar Davi, até que Saul, por estar desviado, ele colhe as consequências dos seus atos, ou seja, ele é morto pelos inimigos de Israel, que eram os filisteus. Então nós vamos perceber que, normalmente numa guerra, numa luta, quando alguém é vencido, quando o general importante é vencido, quando o rei importante é vencido, quando o líder importante é vencido, normalmente aquele líder ou ele é escravizado, ou então aquele rei, ele é morto. E a sua família, ou ela é morta, ou eles são levados cativos para servir no palácio daquele rei vencedor. No caso aqui, nós vamos ver que Davi tinha se casado com a filha de Saul. Então, na guerra entre os filisteus e Israel, ainda na liderança como rei de Saul, Saul vê o seu filho Jonatas morrendo e, percebendo, ele mesmo vai tirar sua vida, ou seja, vai se suicidar com a sua própria espada, porque na cabeça dele ele entendia: eu não vou ser morto, eu sou um rei, eu não vou ser morto por esses malditos inimigos, não. Então ele tirou a própria vida dele. Só que o Jonatas, que era filho de Saul, que foi morto na batalha, era um homem justo, era um homem bom, era um homem correto. Inclusive, livrou Davi da própria mão do pai para que não morresse. Era um homem bom. Se Saul continuasse na presença de Deus de forma correta, quem seria o novo rei de Israel seria Jonatas, que era o seu sucessor. Mas por causa do desvio de Saul, Deus colocou Davi, que não fazia parte da linhagem, não tinha sangue do rei, e Deus colocou Saul, Deus colocou Davi no lugar de Saul. Então o que acontece, querido? Nós vamos perceber então que com a morte de Jonatas, Jonatas deixou um descendente. Jonatas tinha um filho. E esse filho, a Bíblia vai dizer que... Então a Bíblia vai dizer que no momento em que a notícia chega que tanto o rei como o do herdeiro ao trono, que era no caso Jonatas, que era o sucessor, que estava sendo preparado pelo seu pai, e foram mortos na batalha, a ama, ou seja, a babá que cuidava do filho de Jonatas, desesperada porque sabia que os inimigos viriam até a cidade para tentar pegar o herdeiro, matar o herdeiro, ou fazer qualquer coisa, ela naquele desespero de tentar fugir com o garoto, deixa-o cair, e o garoto fica aleijado das pernas. As suas pernas ficam atrofiadas. Provavelmente ele era um bebê, para numa altura de mais ou menos uma pessoa de 1,60 m, mais ou menos. Vamos dizer que a mulher que carregava aquela criança tinha 1,60 m. Então provavelmente ele era um bebê, para com tamanha queda danificar as suas pernas. Não estou dizendo que não aconteceria nenhum tipo de uma deficiência com alguém maior, mas estou falando que provavelmente era um bebê, para acontecer de aleijar as pernas da criança. Era uma criança bem pequena. E o que acontece? Essa criança agora tem que viver escondida, porque a sua vida corria risco. E tudo havia ficado para trás. As riquezas, qualquer posterioridade de ser rei, tudo ficou para trás. Ele não tinha absolutamente nada. E aquele jovem começa a crescer, e quem sabe aquela ama se tornou sua mãe. A Bíblia não diz, mas eu faço essa imaginação de que provavelmente ela cuidou dele, ficou com ele, entendeu? E falou para ele: você é um príncipe, você é filho de rei, o seu avô foi o primeiro rei da dinastia. Só que aquela criança ouvia aquelas histórias que talvez não entrava na sua cabeça, não entrava na sua mente, de que ele era um filho de rei, de que ele era um príncipe.
de que ele era filho de alguém muito importante, porque quando ele olhava para a situação em que ele vivia, ele não conseguia acreditar naquela história. Na verdade era só uma história como nós conhecemos, uma história de carochinha. Não é algo real, é algo fictício, é somente para alimentar a minha imaginação no local que eu estou. Porque a Bíblia diz que aquele moço foi levado a morar numa terra chamada Lodebar, que nós conhecemos na Bíblia como local de sofrimento, local de angústia. E quem está em local de angústia, e quem está em local de sofrimento, não consegue acreditar e não consegue confiar de que ele é filho da promessa, de que ele tem um pai que é um Deus Todo-Poderoso. Quantos de nós, querido, já não nos questionamos: se eu sou filho de Deus, se eu sou filho de Deus, se Deus está comigo, por que então que eu estou vivendo essa vida tão miserável? Por que as coisas não dão certo na minha vida? Porque eu não consigo dar um passo maior? Por que eu fico sempre mendigando, colhendo migalhas? Por que eu não consigo evoluir? Quem sabe era o questionamento daquele moço: por que então estou entravado, não consigo andar, não consigo dar um passo, estou aleijado espiritualmente, não consigo evoluir? Eram os questionamentos que vinham na cabeça daquele rapaz. Aquele rapaz questionava: se eu sou príncipe, por que é que ninguém vem me buscar? Se eu sou filho do Deus Todo-Poderoso, por que as bênçãos não vêm? Pelo contrário, eu só sofro. Por que só vem sofrimento? Olha o lugar que eu estou. Como que eu posso acreditar nas bênçãos que estão na minha vida, se o que eu vejo ao meu redor é só miséria e desgraça? Só que ele não sabia, querido. Só que aquele moço não sabia. Aquele garoto, ele não sabia. Mas no palácio tinha uma reunião para falar da vida dele. Glória a Deus. Enquanto ele estava naquela miséria, enquanto ele estava naquela situação desprezado, enquanto ele estava naquela situação pobre, medíocre, no palácio do rei, o rei estava lembrando, se tinha, perguntando: será que tem alguém? Será que tem alguém da descendência de Jonatas, meu amigo, para que eu possa usar de bondade com essa pessoa? Aqui nós vamos ver Davi fazendo a figura de Deus, e nós vamos ver Jonatas, que morreu, fazendo a figura de Jesus Cristo. E Mefibosete é você que está aí ouvindo esse café diário hoje. E o Ziba, que é o mensageiro que o Davi chama, aqui representando na história Deus, sou eu que estou nessa manhã falando com você. Porque a Bíblia diz que quando Davi chama Ziba, que é o mensageiro, quem vai lembrar que existia o sobrevivente era Ziba. Por quê? Porque Ziba percorria todos os lugares para saber das coisas, para informar para Davi. E eu sou o mensageiro nessa manhã para a sua vida, que conheço o dia a dia, sei das nossas debilidades, das nossas fraquezas, sei das nossas deficiências e quanto nós precisamos da misericórdia desse Deus tão bondoso. Então Davi questiona Ziba: Ziba, será que sobreviveu alguém para que eu possa abençoar através da morte do Jonatas? Será que sobrou alguém? Lembra-se que nosso Senhor Jesus Cristo morreu por nós, querido? Então nós estamos colhendo frutos do sacrifício dele. Jonatas morreu e agora quem vai desfrutar das bênçãos não é Jonatas. Quem vai desfrutar da bênção é o filho de Jonatas, é o aleijado, é o manco, é o desprezado, é aquele que ele mesmo, desacreditou de todas as possibilidades de uma vida melhor. Ele está lá no local de sofrimento e ele não acredita que as coisas podem melhorar para ele. Ele não crê que as coisas podem melhorar para a sua vida.
Então o rei diz: Ziba, vai lá naquela terra de miséria e traz aquele moço para cá, porque tudo que era do pai dele, ou seja, tudo que era a herança de Jonatas, quem vai receber é Mefibosete. Não sei se você está pegando a mensagem, querido, mas eu quero liberar uma palavra para você aqui nessa manhã, que tudo que Jesus conquistou na cruz, é herança minha e a herança sua. Tudo que Jesus conquistou na cruz é herança nossa. Tudo que ele venceu, tudo que ele suportou, é para que eu e você possamos desfrutar das suas bênçãos. Você não sabe, querido, mas você é filho de um Deus que te ama muito. E por ele te amar, ele entregou a própria vida. Talvez você está vivendo um momento de tristeza, de tribulação, de angústia, porque você não sabe quem você é e não sabe das bênçãos que estão liberadas para a tua vida. Você não é qualquer um e você não é qualquer um. Você é filho do Deus Todo-Poderoso, que nessa manhã me mandou aqui para te dizer que as coisas do jeito que estão não vão permanecer na sua vida, porque tem uma mudança de cativeiro de Deus na sua vida. Deus nessa manhã vai te chamar até o palácio. Deus vai te tirar desse local de sofrimento. Deus vai te tirar desse local de humilhação e vai te dar dupla honra. Deus vai restituir na sua vida todas as promessas que ele tem para você. Eu não sei se você está crendo nessa palavra nessa manhã, mas eu libero uma palavra profética para a vida de alguém que nessa manhã, que as bênçãos do Senhor se renovarão sobre a sua vida, que as bênçãos do Senhor se renovarão sobre a sua casa. Não importa como você está, não importa quantos erros você cometeu, quando você chega na casa de Deus, Deus vai tratar das tuas feridas e das tuas enfermidades e vai restituir a tua saúde. Creia nisso, querido. O momento que você está passando de sofrimento não define a tua história, mas pode ter certeza que o meu Deus, que o teu Deus, que o meu Pai e que o teu Pai está nessa manhã tratando dos teus problemas para te sarar, para te dar umas bênçãos maiores. Creia nessa palavra, fique com essa palavra e até o próximo Café Diário, em nome de Jesus.